Então, turma, semana passada a gente deu início ao estudo do capítulo 4, e aí na aula inicial desse módulo, nós falamos sobre equações do primeiro grau. Nós vimos lá a diferença entre uma expressão numérica e uma expressão algébrica. Vimos que nem toda expressão algébrica pode ser considerada uma equação, porque para a sentença ser considerada uma equação, nós temos que ter dois fatores primordiais. Alguém lembra que fatores são esses? Liga aí o microfone e fala, alguém, por favor. Quais são os dois fatores primordiais para que uma sentença matemática seja classificada como uma equação do primeiro grau? E aí, turma? Eu sei que uma delas precisa ter aquele sinal de igual. Um dos fatores é esse. E qual é o segundo fator? A letra e o sinal de igualdade. Pronto, né? O Ícaro iniciou e o Guilherme Costa finalizou. Então, esses dois fatores são primordiais. Se um deles falta, a sentença não vai poder ser classificada como uma equação do primeiro grau. Então, nós vimos que, além de equações do primeiro grau, existem equações de outros graus, né? Do segundo grau, do terceiro grau. Mas, no momento, o nosso foco são as equações do primeiro grau. E o aluno vai e pergunta, professor, o que determina o grau de uma equação? Turma, é simples. O que vai determinar o grau de uma equação é o expoente da variável. Esse expoente é o que determina o grau da equação. Se eu tenho, por exemplo, x² mais 5 igual a 7, eu não posso considerar essa nossa equação a equação do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente da nossa variável é 2. Então, ela é uma equação do segundo grau. Então, tome muito cuidado com esses pequenos detalhes para que isso não confunda a mente de vocês. Então, equação do primeiro grau, o expoente da variável tem que ser igual a 1. Então, quando a variável não tiver expoente, não é que ela não tenha, né? É porque esse expoente é igual a 1, e aí, como ele não muda o valor da base, a matemática não considera necessário representar esses expoentes iguais a 1, ok? Então, essa nossa equação aqui, ó, x mais 5 igual a 7, é uma equação do primeiro grau com uma variável. Quem é a variável? A letra x. Agora, vocês lembram qual é a função dessa variável na equação? O que ela representa na equação? Não. Vocês não lembram o que o x representa na equação, galera? Esse x está aí por quê? Ele está representando o quê? É para dizer que aquele valor ainda não foi encontrado. É quase isso, Emily. Ele vai estar representando um valor desconhecido. Isso, o Matheus agora colocou aqui no chat. Um termo desconhecido, um número que até o presente momento a gente não sabe qual é o seu valor. Porém, nós vimos que há como esse valor ser descoberto. De que forma? Resolvendo essa equação. E nós vimos que existem duas formas de se resolver essa equação. Existem dois princípios que são utilizados para se resolver uma equação do primeiro grau com uma variável. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. E aí, para quem ficou com dúvida, assiste a aula da semana passada para que vocês possam sanar essas dúvidas. Turma, o foco da aula de hoje é a equação do primeiro grau, porém com duas variáveis, certo? Então, aqui, ó, na equação x mais 5 igual a 7, quantos valores vão tornar essa nossa equação verdadeira? Deixa eu até colocar aqui um pouco maior para facilitar a visualização de quem está em casa. Então, ó, x mais 5 igual a 7. Qual é o valor que x vai assumir para que essa nossa igualdade seja verdadeira? 2. X tem que ser igual a 2. Guilherme Costa, além do 2, existe algum outro número que vai tornar a nossa igualdade verdadeira? Não. Não teremos outro valor para x que torne essa igualdade verdadeira. E aí, olha só, como foi que o Guilherme chegou nessa conclusão?
por dedução, por raciocínio lógico, a gente já sabe que para essa igualdade ser igual a 7, x tem que ser igual a 2, porque 2 mais 5 é 7. Agora, digamos que essa equação fosse uma equação mais complexa, onde logo de cara a gente não pudesse aí afirmar qual é o valor da variável x. Aí a gente teria que organizar essa equação para que ela pudesse ser resolvida. E aí vamos só dar uma revisada. Esse 5 aqui, turma, ele é semelhante a quem? A variável x ou ao número 7? 7. Ele é semelhante ao número 7. Ambos são valores conhecidos. Então, o que é que a gente vai fazer com esse 5 aqui, então, para começar a organizar a nossa equação? Passa ele pro lado do 7. Pronto, a gente joga ele para o segundo membro para fazer ali companhia ao 7. Porém, tem um detalhe. Quando esse mais 5 for para depois da nossa igualdade, for para o nosso segundo membro, ele vai realizar o que lá no segundo membro, turma? Ele continua somando? Não. Ele vai realizar a operação inversa da adição, que é a subtração. Então, lembrem-se disso. Sempre que um termo da equação muda de membro, esse termo no membro que ele foi, ele vai realizar a operação inversa que antes ele realizava. Então, nosso x vai ficar assim, ó, x igual a 7 menos 5, x igual a 2. Turma, nesse momento aqui, ó, que eu mudei o 5 de membro, que princípio eu utilizei? O aditivo ou o multiplicativo? Peraí, o senhor pode repetir que eu não entendi. A partir nesse momento aqui em que eu troquei o 5 de posição, eu troquei o 5 de membro, né? Passei o 5 pro segundo membro, ele estava somando e passou subtraindo. Qual foi o princípio que eu utilizei? Foi o aditivo ou foi o multiplicativo? Já escreveram a resposta aqui no chat, mas eu quero ouvir. Qual foi o princípio? Aditivo. O aditivo. O multiplicativo é quando a gente tem uma divisão que vira uma multiplicação ou uma multiplicação que vira uma divisão. Se eu tenho uma soma que vira uma subtração ou uma subtração que vira uma soma, aí o princípio que a gente utiliza é o aditivo. Então, beleza. Então, primeira coisa aqui que a gente vai formular em relação à equação do primeiro grau com uma variável. Ela só aceita uma resposta. Então, se eu mudo o valor aqui do x, se eu coloco aqui que x é igual a 3, a nossa igualdade vai ficar falsa. Se eu coloco que x é igual a menos 2, a nossa igualdade vai ficar falsa. Então, a equação do primeiro grau com uma variável só aceita uma resposta. Ela só vai ter uma solução, uma única raiz. Isso, turma, não vai acontecer na equação do primeiro grau com duas variáveis. A equação do primeiro grau com duas variáveis vai aceitar mais de uma resposta, ok? Somente com uma variável aceita uma única resposta. A equação do primeiro grau com duas variáveis, ela vai aceitar mais de uma solução, ou seja, a gente vai ter mais de uma resposta para uma equação do primeiro grau com duas variáveis. E aí, turma, eu vou utilizar basicamente a mesma equação que a gente utilizou aqui agora. X mais 5 igual a 7. Só que agora eu vou também desconhecer o valor que antes era 5. Eu vou dizer o seguinte, x mais y é igual a 7. Aí eu pergunto a vocês, como é que a gente vai resolver essa nossa situação aqui, se agora eu tenho dois valores desconhecidos? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Como a gente vai resolver essa equação, que é do primeiro grau ainda, porém não é mais uma equação com uma variável, ela é uma equação com duas variáveis. E aí, como é que se resolve nesse caso? Eu não tenho certeza, mas o x poderia ser 3 e o y 4, que ia dar 7 também. Perfeito. Show. Palmas para você, Guilherme Costa. Então, o Guilherme já deu uma resposta, né? Se o x for 3, então bora botar aqui, x igual a 3. Se o nosso x for igual a 3, o nosso y só pode ser 7. Mas primeiro vamos organizar direitinho para chegar nessa conclusão com precisão. Se eu estou dizendo que o meu x é 3, na minha equação, onde nós temos a variável x, a gente vai substituir pelo valor que ele assumiu. Se eu estou dizendo que x é 3, então na minha equação,
Onde eu tenho x, eu vou substituir pelo número 3. Então fica assim, ó. 3 mais y igual a 7. Turma, agora a partir desse momento, vocês já sabem resolver a equação. Me digam aí qual é o passo a passo. Como é que a gente vai desenvolver a resolução? A gente pegaria a gente faria de novo a equação, passaria o valor do y para 4, aí depois faria de novo. Não? A partir Colocaria do... 3 do lado do 7. Isso, Emily. A gente vai organizar a nossa Ah. equação. Então vai ficar assim, né? Ó. Y igual. Quem é que já está depois da nossa igualdade? O 7. Então ele permanece na posição que ele já ocupava. O nosso 3 aqui, como ele está positivo, então a gente entende que ele está somando. Se o número está positivo, então ele realiza uma soma. Quando ele vem para depois da igualdade, lembrando aí da aplicação do princípio aditivo, ele vem realizando a operação inversa, então ele vem subtraindo, então fica menos 3. Y vai ser igual a 4. Então tá aqui. Quando o nosso x é 3, o nosso y é 4. Então, turma, vocês observam aí que nessa nossa equação nós encontramos dois valores. Um para x, que o Guilherme Costa sugeriu, que foi o número 3, e um para y, que foi o número 4. Então, como nós temos dois valores, uma equação do primeiro grau com duas variáveis, a solução dessa equação nós chamamos de par ordenado. E aí, quando a gente fala de par ordenado, nós vamos lembrar de quem? Plano cartesiano. Então, pares ordenados, a gente consegue localizar a posição desses pares ordenados em um plano cartesiano, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, porque a gente vai perceber aí como é que a gente vai representar as soluções de uma equação do primeiro grau com duas variáveis, já que eu falei para vocês em momentos antes, né, em minutos antes, que uma equação como essa, que é uma equação do primeiro grau com duas variáveis, ela vai ter mais de uma resposta. Então, olha só, como é que fica, então, aí a organização da nossa resposta? Eu não sei se vocês lembram, mas no par ordenado, o valor do x vem antes que o valor do y. Então, a nossa solução dessa nossa equação aqui, uma das, é 3 e 4. Então, a gente representa dessa forma aqui, certo? Um par ordenado. Por que é um par ordenado? Porque eu tenho dois valores que vão me dizer uma localização, que vão me dar lá uma localização, e essa localização vai ser feita no plano cartesiano. Agora, deixa eu falar... Opa, alguém vai me perguntar alguma coisa? Repete, Guilherme. Peraí, Guilherme, deixa eu falar primeiro, e quando eu terminar você fala. Repete aí a tua pergunta. Por que tem aquele S ali? Solução. Certo? Então, turma, vamos agora fazer uma outra solução. O Guilherme Costa sugeriu que o valor do x fosse 3, mas eu vou sugerir para vocês agora um outro valor, e eu quero que vocês me digam qual vai ser o valor de y mediante o valor que eu vou passar para vocês agora. Digamos que o nosso x não fosse 3. Digamos que o nosso x é 2. Calcule aí o valor do y. Meu x é 2, não é 3 não. Vou dar um tempinho aí para vocês. Mas depois da igualdade é 7 do mesmo jeito? Sim, continua. A equação é a mesma, Guilherme Costa. O que eu mudei foi o valor da variável x. A equação é a mesma. Tá. Então, eu acho que y é 5, né? Mas eu quero cálculos. Eu quero que vocês calculem. Ah, certo. Criem o hábito de estarem desenvolvendo a resolução das equações, porque nem toda equação vai ser simplesinha assim não, certo?
Então, olha só, turma. Como o Guilherme Costa já deduziu o valor aí, né? Porque é uma equação muito simples, então a gente facilmente pode deduzir esse valor. Mas vamos aí substituir o valor da variável x na equação e vamos desenvolver o cálculo. Sempre façam dessa forma, que é para vocês já pegarem o hábito da resolução de uma equação, tá? Então, olha só. X é igual a 2. Então, na minha equação, onde eu tenho x, eu vou substituir pelo valor que foi atribuído a ele. Então, fica 2 mais y igual a 7. Nós já sabemos que esse 2 vai passar para depois da nossa igualdade. E ele vai passar subtraindo, já que no nosso primeiro membro aí da nossa equação, ele está positivo. Então, vai ficar assim. Y igual a 7 menos 2, y igual a 5. Qual é aí o nosso par ordenado agora, turma? Qual é a nossa solução? Me digam aí como é que fica o par ordenado. Fica 2 e 5 ou 5 e 2? 2 e 5. 2 e 5. Professor, e se na prova tiver lá uma alternativa, e a alternativa for 5 e 2, e eu marcar essa alternativa, eu errei a questão? Sim, errou. Porque você inverteu os valores, você não pode fazer isso. Se x é 2, o 2 tem que vir primeiro. Se você inverte a ordem, você muda a localização no plano cartesiano. E a partir do momento que você troca essa localização, você deu uma outra resposta. Então, tá errado sim. Aqui não vai ter aquela história do tanto faz. Não, professor, tanto faz. Não. Sempre nessa sequência. Primeiro o valor do x e depois o valor do y. Então, turma, vocês já perceberam que para essa mesma equação aqui, x mais y igual a 7, nós já encontramos duas respostas distintas, ou seja, duas respostas diferentes. Então, isso acaba de provar o que eu falei para vocês anteriormente. Uma equação do primeiro grau com duas variáveis, ela vai aceitar mais de uma resposta. E as respostas e as soluções de uma equação do primeiro grau com duas variáveis vai estar sempre sendo representada por um par ordenado, onde esse par ordenado, esses pares ordenados, podem ser localizados, né, num plano cartesiano, mas isso aí eu não quero fazer na aula de hoje, eu não quero juntar muita coisa numa aula só, certo? Na nossa próxima aula ao vivo, eu mostro para vocês como é que a gente... Eu relembro, na realidade, né, porque foi um assunto que já foi estudado, eu reviso com vocês localização em um plano cartesiano. Edson, mas qual é o objetivo da gente fazer essa localização dessas respostas em um plano cartesiano? Porque quando a gente identifica as respostas, as soluções de uma equação como essa, no plano cartesiano, a gente vai conseguir determinar o que a gente chama de gráfico da equação. E aí, na próxima aula, eu explico para vocês o que é o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Turma, pergunta. Alguma dúvida em relação ao que está sendo explicado até agora? Ou a gente pode dar continuidade e está tudo tranquilo? Sobre a matéria, sim, ainda não tenho nenhuma dúvida. Eu só quero saber uma coisa. Tipo, pode acontecer ali, tá tipo x mais y, certo? Uhum. Pode acontecer do y estar na frente do x? Na representação da resposta, não. No par ordenado, x sempre vem primeiro. Agora, Guilherme, pode acontecer de, em vez da questão, né, dar o valor de x, a questão mostrar o valor do y. É justamente o que a gente vai fazer agora, certo? Digamos que a nossa questão tivesse feito o seguinte exemplo, ó. Y igual a 6. Como é que ficaria o valor do x? Ficaria x igual a 7 menos 6, x igual a 1. X igual, já fez direto, né, Costa? Perfeito. X igual a 7 menos 6, porque aqui o 6 estaria somando. Quando eu passasse para depois da igualdade para o segundo membro, ele passaria subtraindo. Então, x igual a 1. Mesmo a questão mostrando inicialmente o valor de y, na hora da representação do par ordenado,
Não seria 6 e 1, seria 1 e 6. Ok? Então, fiquem de olho nisso também. No par ordenado, o valor do x sempre vem primeiro. O valor do y tem prioridade, certo? É primordial que o valor de y seja representado primeiro no par ordenado. Ah, professor, e se eu porventura me enganar, trocar a ordem? Lembrando, mais uma vez, você errou a questão, certo? Então, cuidado, atenção aí com os detalhes, com as regrinhas aí da matemática, certo? Agora, turma, eu quero pegar uma equação um pouquinho mais complexa, para que a gente possa ainda aí aplicar resoluções, certo? Deixa eu ver aqui uma outra equação que a gente possa aí utilizá-la. Eu quero que a gente agora calcule, digamos aqui, deixa eu procurar aqui. Pronto, ó. Seguinte, turma, vamos calcular aí pelo menos 3 soluções, ou seja, 3 pares ordenados para a nossa seguinte equação, ó. 2x mais y igual a 0. Vamos lá, eu quero que vocês aí me digam pelo menos 3 pares ordenados que vão ser solução dessa nossa equação aqui. E aí, o princípio, vocês já entenderam. Para eu poder calcular o valor do y, eu tenho que atribuir valores para x. Ou eu posso atribuir valores para y para determinar o valor de x. Aí fica a critério de vocês. Dica, galera, escolham sempre valores pequenos, valores muito pequenininhos, como, por exemplo, 0, 1, 2. Não escolham valores muito altos, não, como 10, 15, 100. Eu vou querer aqui escolher 75 para y, para x. Não tem necessidade, vocês podem sempre escolher esses valores pequenininhos, 0, 1 e 2, 2, 1 e 3, porque facilita os cálculos para vocês, ok? Então, sugestão, digam que x é igual a 1, que x é igual a 2 e que x é igual a 3. E me digam aí quais vão ser os respectivos valores de y, tá bom? Então, vou dar um tempinho aí para vocês, nesse momento aí que vocês vão estar resolvendo aí o que eu acabei de propor, eu vou deixar o microfone desligado, mas aí a qualquer momento que você queira tirar alguma dúvida, vocês podem me perguntar, ok? Então, anotem aí a equação para que vocês possam resolver. Y, ele pode ser valor negativo? Pode, Costa, ele pode ser negativo, ele pode ser fração, ele pode ser decimal, não tem restrições em relação a isso, ok? Certo. Professor, o senhor pode me tirar só uma dúvida que agora surgiu do nada, eu acho que eu não entendi na outra aula. Como que eu faço aqui esse 2x? Tipo, tem que dividir alguma coisa assim. Então, tu tá com dúvida, Guilherme, no princípio multiplicativo, né? É. Beleza, então vamos lá. Então, turma, vamos aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que é sempre bom que vocês, quando estiverem determinando soluções para uma equação do primeiro grau com 2 variáveis, ou qualquer outro tipo de equação, que vocês sempre desenvolvam o cálculo. Evitem estar deduzindo a resposta. Por quê? Porque vão ter equações que vão ser um pouco mais complexas de serem resolvidas só por dedução. O caso da nossa, por exemplo, aqui, ó, temos 2x. Esse 2, nós já sabemos que multiplica a nossa variável.
Então, olha só. Eu sugeri para vocês que vocês atribuíssem para x os valores 1, 2 e 3, né? Sempre façam isso, galera. Quando for situações semelhantes a essa que a gente está realizando agora, escolham sempre esses 3 valores. Sempre vai dar certo, não tem problema. Então, vamos lá. Se eu digo que x é igual a 1, na minha equação, onde eu tenho o x, eu vou substituir pelo valor que foi atribuído a ele, que nesse nosso primeiro momento foi o número 1. Então, fica assim, ó, 2 vezes 1 mais y igual a 0. Quanto é 2 vezes 1? 2. 2 mais y igual a 0. Galera, o que eu faço com esse 2 aqui, se eu quero calcular o valor do y? Você passa Para depois da igualdade. E aí, vai somando ou subtraindo? Subtraindo. Então, fica menos 2. Galera, y vai ser igual a quanto? A 2 positivo ou a 2 negativo, nesse nosso caso aqui? 2 negativo. 2 negativo, porque 0 menos 2 é menos 2. Pronto, Guilherme. Então, olha só. Quando o nosso x for igual a 1, o nosso y é igual a menos 2. Então, qual é o coordenado que a gente formou aí? 1 e menos 2. Tirei a sua dúvida, Guilherme? Sim, sim. Pronto. Então, galerinha, estamos aí finalizando a videoaula de hoje, nesse nosso momento ao vivo de hoje. A atividade que vocês vão desenvolver agora, anota aí, galera. Módulo 4, página 112, da questão 1 até a questão 5. Certo? Então, vocês vão responder a página 112, as 5 questões que estão propostas aí nessa página. Então, repetindo, módulo 4, página 112, resolvam as 5 questões. Professor, em que momento a gente vai fazer a devolutiva dessa atividade? Quando eu postar na nossa sala virtual o formulário referente a isso. Então, fiquem de olho nas postagens que sempre estão sendo feitas na sala virtual de vocês. Tem aluno que nunca entra na sala virtual. Como é que me manda as atividades? Não é para estar me mandando por Instagram, não é para estar me mandando atividade por WhatsApp, só se fosse uma raridade, uma exceção. Porque o correto é entrar na sala virtual, entrar no formulário referente à aula de hoje, bater as fotos e anexar no formulário, preenchendo o formulário direitinho, com o nome de vocês completo, com a data que vocês estão me enviando, certo? Para que eu possa ter todo esse controle da realização das atividades de vocês. Galera, escreve o nome de vocês no chat. Feito isso, podem desconectar que a aula de hoje está encerrada.